Fala pessoal, boa tarde, como é que vocês estão? Segunda-feira, 12 de setembro, meio-dia e 7, 12 e 7, agora horário de Brasília. Sejam bem-vindos, deixa eu ver quem está entrando por aqui. A Renata Rezende está por aqui, um abraço, Renata. O Fé.Nasce, eu acho que deve ser Nascimento. A Josi Natália está por aqui, a Tuane de Verdade, gostei do nick, Tuane de Verdade está por aqui. Mas pela foto eu acho que é a professora Tuane lá da Bahia. Um abraço, professora. O Cirino Júnior está por aqui, Isabela Brito. Bom, vamos entrando, vamos chegando. Alessandra, oi Alessandra. Douglas Trumpet está por aqui. Sara.S Melo. A Jack Leite entrou aqui também. Meu patrão Alisson. Oi, Jack, tudo tranquilo? O professor Felipe Menezes está entrando por aqui também. Vamos lá, galera. É o seguinte, como eu tinha falado para vocês na live de ontem, hoje eu ia fazer uma live agora durante o dia, vou deixar gravado no meu perfil e também no canal do YouTube aí, para quem não pode assistir nesse horário, sobre qual pós escolher. Sempre que nós lançamos uma promoção no JUS 21, e nós lançamos ontem à noite a promoção de aniversário do JUS 21, o JUS 21 está comemorando agora no mês de setembro, ele está comemorando 5 anos de existência. E para comemorar a data nós colocamos todo o site com 40% de desconto. Mas, como eu disse na live de ontem, as pós-graduações eu daria 50% de desconto em qualquer pós-graduação do JUS 21 até a próxima sexta-feira. E aí eu disse na live de ontem que bastava vocês mandarem mensagem ou no meu direct, no @GiovanniMoraes2, ou no direct do @JUS21oficial, e que a equipe ia, você dizia qual a pós-graduação você queria e a equipe obviamente ia mandar um link específico para você comprar a sua pós-graduação com 50%. Já está 40% no site, a gente ia dar 10% a mais através das mensagens do direct. Só que assim, como eu imaginava, eu até alertei isso na live de ontem, muita gente ia ficar com dúvidas sobre qual pós escolher. Eu até disse, se você tiver dúvida, eu falei isso ontem, amanhã, que é hoje no caso, né? Eu vou fazer uma live para tirar as dúvidas de qual a melhor pós para você, qual a pós mais adequada. Por quê? Porque pós-graduação tem muitas, não só no JUS 21, tem pós-graduação online em todo canto. E dentro do JUS 21 nós temos 39 pós-graduações diferentes, seja por causa do curso, seja por causa do tempo. Então o objetivo dessa live é esclarecer qual as suas dúvidas para que você decida qual das pós-graduações do JUS 21 que você consegue comprar agora com 50% de desconto melhor se adequam ao seu perfil. Antes de vocês começarem a mandar as perguntas, eu vou dar um alerta a vocês, tá bom? Hoje o título da pós-graduação faz uma diferença enorme para quem está se preparando para concursos públicos. Por quê? Principalmente para o pessoal que está estudando para as carreiras policiais. A maioria das pessoas que me acompanham ou tem foco em OAB ou na advocacia, ou obviamente nas carreiras policiais. E eu sempre digo que antigamente você podia se dar o luxo de fazer um concurso para a polícia sem ter o título de pós. Hoje isso não é mais possível. Por que não é mais possível? Porque os concursos eles têm a fase de provas de títulos e o título da pós-graduação ele já começa contando no mínimo meio ponto. Nós temos casos de concursos, e não é raro acontecer, que permitem que você cumule 2 títulos de pós. E aí você teria 1 ponto a mais dentro da classificação total. E quem já está acostumado a fazer concurso de polícia, quem está acostumado a acompanhar resultados de polícia, nós sabemos que muitas vezes a diferença entre o primeiro lugar na classificação e aquela pessoa que fica fora da lista dos classificados é de meio ponto, 0,2, 0,3. Nós tivemos no último concurso da Polícia Civil de Pernambuco, e olha que faz tempo, tá? 2016. No último concurso da Polícia Civil de Pernambuco, a diferença entre o primeiro lugar e a pessoa que ficou na última vaga, o último que ficou dentro da lista, foi 0,4. A diferença de nota entre eles. Então, você ir fazer um concurso hoje, onde o título de pós lhe garante pelo menos meio ponto, ou se você tiver 2 pós, 1 ponto, e você ir fazer esse concurso sem ter essa pontuação, você está praticamente morto. É como se você já começasse com 1 ponto a menos na sua classificação total, o que faz uma diferença gigante. Então,
Hoje, a pós não é só para você ter currículo, não é só para você aprender. Se você quer fazer concurso público, a pós hoje ela faz uma diferença gigante na sua classificação final do concurso, principalmente concurso para as carreiras policiais. E é por isso que eu lhe digo, independente de qual pós você vai fazer, sempre faça uma pós lato sensu. E o que é uma pós lato sensu? É uma pós que tem pelo menos 360 horas de aula / atividades acadêmicas. O pessoal fala em pós estrito sensu aí, eu vejo muito na internet, é pós estrito sensu, 160 horas, 180 horas, 140 horas. Bicho, pós estrito sensu não é pós. É curso de especialização, é MBA, mas pós não é. Eu tenho alguns alunos que chegaram no JUS 21 esse ano, eu tenho alguns alunos que se matricularam inclusive no Projeto Delta, no Projeto Alfa, que são os preparatórios anuais para as carreiras policiais do JUS 21, que eles trazem essa reclamação. Eles falaram, Giovanni, ano passado eu fiz uma pós de 120 horas e aí para o concurso não serve. Claro, porque não é pós, você fez uma especialização, uma capacitação, um MBA, mas você não fez pós. Então, quando você for escolher uma pós-graduação, escolha obrigatoriamente uma pós de 360 horas no mínimo. O pessoal fala em pós lato sensu. Na verdade, toda pós é lato sensu. Se não for lato sensu, não é pós. É uma mera especialização. E aqui no JUS 21, todas as nossas pós-graduações, elas têm mais de 360 horas de aula / atividades acadêmicas, tá? Não é necessário que seja só aula, mas tem que estar na grade curricular. A soma das aulas com as atividades acadêmicas tem que dar mais de 360 horas. Eu tenho pós-graduações aqui, prêmio no JUS 21, como é o caso da pós em segurança pública, que ela tem 415 horas. Eu não tenho nenhuma pós-graduação que não seja lato sensu. Eu não tenho nenhuma pós-graduação que não tenha, no mínimo, as 360 horas exigidas pelo MEC. Por quê? Porque todas as nossas pós-graduações, elas contam sim como título para concurso. Outra coisa, o pessoal pergunta muito se tem algum problema após ser 100% online. Não, não tem. Não é só a do JUS, a do JUS é de qualquer outro canto. A legislação do Ministério da Educação, ela permite que as pós-graduações sejam 100% online. Aqui no JUS 21 nós não temos encontros presenciais, nós não temos provas presenciais, é tudo 100% online e é tudo perfeitamente adequado como manda a legislação do Ministério da Educação. Vocês sabem que aqui no JUS, eu e Maurício, a gente é muito Caxias. Nós fazemos as coisas bem certinha, como manda a legislação. Eu não quero arrumar problema para ser ou ninguém. Então é óbvio que as nossas pós são 100% online e é óbvio que elas estão perfeitamente adequadas a toda a legislação. É tanto que quando o aluno se matricula aqui no JUS 21, vamos supor, você se matriculou na pós-graduação hoje é dia 12 de setembro. Se você mandar a documentação toda certinha, porque tem aluno também que passa 2, 3 meses para mandar a documentação. Mas se você manda a documentação toda certinha, a sua documentação pessoal, para o caso dos meninos, a quitação do serviço militar, eu tenho alguns casos de alunos aqui que se matriculam e depois descobrem que precisam ter quitação do serviço militar e nunca foram lá fazer o serviço militar. Mas assim, se você está com a sua documentação toda certinha, identidade, CPF, no caso dos rapazes, quitação do serviço militar, você tem sua documentação eleitoral toda certa, não tem pendência eleitoral nem nada, em no máximo 30 dias você está ensalado no EMEC. O que é ensalado no EMEC? Você ganha um número de matrícula, não é dentro da pós do JUS 21, é dentro do próprio sistema do MEC, que a gente chama EMEC, que é o sistema do MEC para os cursos online. E aí você mesmo pode consultar. Você vai lá depois do seu ensalamento, entra no EMEC, coloca seu CPF e você vai ver lá que você está ensalado, você é aluno devidamente matriculado, na pós-graduação tal, do Instituto JUS 21, CNPJ tal. Então, assim, não tem problema nenhum após ser 100% online, certo? E eu sempre recomendo aos alunos, quando você se matricular na pós, você vai receber um contato da nossa equipe de coordenação, ela vai lhe pedir vai confirmar alguns dados com você, vai lhe pedir uma lista de documentos, que são os documentos exigidos por lei, não é uma exigência do juiz, é a exigência da legislação, e aí você mandando esses documentos, em no máximo 30 dias você faz o seu ensalamento. Outra coisa, você não, né? O juiz faz o seu ensalamento.
Uma outra coisa que muita gente também tem dúvida, eu já vou antecipar, é sobre o tempo de duração. Nós temos pós-graduações, por exemplo, de 12 meses, de 6 meses, de 4 meses, de 9 meses. Eu tenho o pós de Direito Penal Aprofundado, que é uma pós que sempre vende muito quando a gente lança essas promoções. Pessoal, muita gente faz a pós de Direito Penal Aprofundado. E tem pessoal que compra de 12, de 6, de 9, de 4, e aí a galera fica às vezes em dúvida. Giovanni, qual é a diferença de conteúdo? Se eu comprar uma pós de penal aprofundado de 12 meses ou de 4 meses, tem diferença de conteúdo? Não, nenhuma. O conteúdo da pós-graduação, se você comprou uma pós de penal e processo penal aprofundado, por exemplo, seja ela de 12 meses, de 9 meses, de 6 meses, de 4 meses, não tem diferença alguma no conteúdo. O conteúdo é exatamente o mesmo. As aulas são exatamente as mesmas, os PDFs são exatamente os mesmos, os professores, a prova, é tudo igual. Qual é a diferença? A diferença é o cronograma de liberação de aulas. Então, quem se matricula numa pós-graduação de 12 meses tem que assistir ali uma média de 2, 3 aulas por semana, depende do módulo. Tem módulos que são mais créditos, tem módulos que são menos créditos, então tem módulo que você tem que assistir 3 aulas por semana, é online, é gravada, você assiste na hora que quiser. Tem módulo que você só precisa assistir 2 aulas por semana e você cumpre sua carga horária. Você recebe um cronograma, o pessoal se matriculou hoje, por exemplo. Quando chegar na sexta-feira, a coordenação pedagógica da pós aqui pega todos os matriculados da semana, aí manda um cronograma de aula. Quem se matriculou na pós de 12 meses vai ter lá. Toda semana vai assistir 2 aulas, algumas semanas vai assistir 3 aulas, escolhe o dia da semana e naquela semana assiste as aulas. Agora, se você comprou a mesma pós em 4 meses, significa dizer que você vai assistir a aula de segunda a sexta. Para você poder cumprir a carga horária, você vai ter que assistir a aula de segunda a sexta. E em alguns módulos você vai ter que assistir a aula do sábado. E aí é o que eu digo. Você tem urgência no título? Você, por exemplo, está dependendo do título de pós para conseguir uma progressão dentro do serviço público. Ou a empresa que você trabalha está dando um bônus para quem apresentar o título de pós em tantos meses. Ou você tem um concurso em vista e ainda não tem a sua pós-graduação. E você tem tempo para assistir a aula, 2 horas de aula todo dia. Faça a pós de 4 meses. A pós de 4 meses é para quem tem urgência no título e tempo para assistir às aulas. Porque também não adianta você se matricular numa pós de 4 meses e não ter tempo para assistir a aula. Tem aluno que chega para mim e diz, olha, eu só posso assistir aula sábado e domingo. Eu posso me matricular numa pós de 4 meses? Não, não pode. Não pode. Rindenberg, segura um pouco aí que eu já respondo as perguntas de vocês, tá? Por quê? Porque se você só pode assistir aula sábado e domingo, você vai conseguir matar a pós em 4 meses como? Nem que você assistisse o sábado todo e o domingo todo, não dava vencimento. Então, se você não tem disponibilidade de assistir pelo menos 2 horas de aula por dia, eu recomendo que você faça a pós de 9 meses ou 12 meses. Agora, eu tenho muitos alunos que estão aqui focados, que querem concurso, que precisam do título já para o começo do ano que vem, que podem todo dia de noite assistir 2 horas de aula. Aí o que é que eles fazem? Eles se matriculam na pós de 4 meses. Então, o tempo diferente da pós não impacta no conteúdo. Impacta na velocidade da liberação das aulas para vocês, tá? O conteúdo é o mesmo, os professores são os mesmos, aulas, PDF, prova, é tudo igual. O que vai diferenciar é que quem faz uma pós em 12 meses tem uma liberação de aulas mais lenta. Quem faz uma pós em 4 meses, obviamente, tem que matar a pós o mais rápido possível. Beleza? Tranquilo? Então, eu sempre digo, olhe a sua disponibilidade de tempo, seja realista na sua disponibilidade de tempo na hora de escolher a sua pós-graduação em relação ao lapso temporal. Mais uma coisa, e aí quando eu terminar, Rindenberg, eu vou pedir para você mandar a mensagem de novo para eu responder, tá bom? Mais uma coisa, quando você for escolher uma pós, olhe qual é o seu objetivo com a pós-graduação. Eu sei que muita gente, eu vou escolher pós-graduação por afinidade. É um critério. Mas eu não acho o critério que deva ser o único critério. Eu acho que você deve observar qual é o seu objetivo. Por exemplo,
Eu tenho alguns alunos que são advogados já e que querem iniciar a docência, que querem começar a dar aula, tem uma oportunidade de dar aula na faculdade, oportunidade de dar aula, enfim, num curso superior e precisam ter o título de pós-graduação. Inclusive, eu sempre recomendo isso aos meus alunos de segunda fase de OAB. Eu digo, olha, quando vocês tirarem a carteira da OAB de vocês, que vocês começarem a vida advocatícia, começarem a trabalhar, tudo vai ser muito difícil. E você vai precisar criar uma rede de contatos, uma rede de network, até para garantir o fluxo regular de clientes. E as duas melhores formas, para mim, de um jovem advogado conseguir criar essa rede de contatos, a não ser que ele já tenha um pai conhecido, ou o avô seja dono de um escritório conhecido na cidade, mas para quem está começando sozinho, as duas melhores formas para mim são, primeiro, fazer parte de alguma comissão da sua seccional da OAB, e segundo, dar aula. Eu digo isso já há alguns anos e eu tenho alguns ex-alunos que seguiram o conselho e que hoje estão estabilizados na advocacia. Quando você se envolve em alguma comissão da OAB da sua seccional, você faz o network com os outros advogados. E quando você começa a dar aula, você começa a se tornar conhecido de um público que antes só lhe via como aluno. Então, imagina você dando aula em faculdade, tem faculdades aí que o professor às vezes tem 3, 4, 5 turmas diferentes. Você está falando aí de pelo menos 600, 800, 900 pessoas que estão toda semana vendo seu trabalho. Se cada uma dessas pessoas tem 4 membros da família, você começa a multiplicar isso aí em progressão geométrica. Então, assim, dar aula, ministrar aula em faculdade, principalmente para os jovens advogados, é uma boa estratégia de começar a criar esse network. E claro, você precisa do título. Então tem gente que chega para mim e fala, Giovanni, meu objetivo é dar aula. Eu quero nos próximos 2 anos estar dentro de uma faculdade, dando aula, fazendo o meu nome, sendo reconhecido. Ok, qual a pós você indica? Nesse caso, eu indico pós que são mais acadêmicas, eu indico pós que são mais doutrinárias. Para todo mundo que chega aqui no Jus dizendo, olha, eu quero dar aula de direito penal, eu quero dar aula de processo penal, eu recomendo ou o direito penal aprofundado ou o processo penal aprofundado. As nossas pós-graduações, que tem o título Direito Penal Aprofundado e Processo Penal Aprofundado, elas são feitas, elas são pensadas, elas são estruturadas para aquela pessoa que quer dar aula. Para que quer ter aquela profundidade acadêmica necessária para ministrar aula de penal ou de processo penal de legislação extravagante. Já tem alguns alunos que dizem, Giovanni, eu tenho uma certa dificuldade na minha advocacia. Eu quero advogar, eu quero ter uma base para advogar. E eu pergunto, você quer advogar em quê? Eu quero advogar na seara trabalhista. Eu acho que eu preciso ter mais conhecimento para advogar na seara trabalhista. Eu sempre recomendo a pós de trabalho e processo do trabalho, que é a pós que a professora Shankipu Bezerra ministra a aula. A professora Shank é nossa professora de trabalho e processo de trabalho da UAB, e ela é a professora mais importante das nossas pós-graduações de trabalho, direito do trabalho aqui. E assim, tem muita gente que quer começar a advocacia, que acabou de tirar a carteira da OAB, mas não se sente, vamos dizer assim, seguro o suficiente, por exemplo, para iniciar a advocacia trabalhista. Aí eu indico a pós de trabalho e processo do trabalho. Ou então, tem muitos alunos que querem iniciar a advocacia consumerista. Aí eu indico a pós de direito do consumidor. Então, você tem que ver qual é o seu perfil. Ah, Giovanni, eu estou querendo fazer concurso para a polícia. Eu estou querendo fazer assim, meu foco é usar a pós para me preparar também para fazer prova de polícia. Aí eu recomendo a pós de penal e processo penal, sem ser penal aprofundado ou processo penal aprofundado. A pós que junta os assuntos de penal e processo penal já com foco em concurso. Quem é profissional da segurança pública, eu sempre recomendo fazer a pós de segurança pública. Aqui na PM de Pernambuco, PMPR, que é uma instituição que nos é mais próxima, onde nós temos uma afetividade muito grande com a instituição e somos muito respeitados pela instituição, eu tenho inúmeros alunos que fazem parte do staff da Polícia Militar de Pernambuco, principalmente dos órgãos ligados ao comando da PM, que fazem a pós de segurança pública aqui com a gente. Então, escolha para que a pós vai lhe servir, para ficar mais fácil você tomar uma decisão inteligente. Ok? Hindenberg, manda a pergunta aí, por favor, de novo, meu patrão, para eu responder aí. Copia e cola aí, por favor, de novo. E se vocês tiverem perguntas, manda que a gente vai respondendo a partir de agora. A Laura Azeré
Deve ser Azevedo D, alguma coisa assim. Acabou de entrar. Boa tarde, Laura. Seja muito bem-vinda. O Matos Underline Francisco acabou de entrar. O Wesley.Vitória acabou de entrar. Pronto, Hindenberg mandou a pergunta aqui. Fiz uma pós em penal e processo penal quando era ministrado por uma faculdade. Fazendo a pós de penal aprofundado, ambas irão pontuar? Sim, ambas irão pontuar. Eu acho que a sua pergunta, Hindenberg, é assim: você fez uma presencial e vai fazer agora um online. Se as duas pontuam do mesmo jeito. Não há diferença na certificação em uma pós presencial e uma pós online. Inclusive, quando eu assino aqui as cartas de congratulações que vão junto com o certificado da pós-graduação, não há referência que a pós é online ou presencial. Seria exatamente o mesmo documento que eu assinaria, se a pós fosse presencial ou a pós sendo online. Então, você pontua sim, você pontua junto sim, sem problema nenhum. Beleza? Se alguém tiver mais alguma pergunta, manda que a gente está aqui para responder. Galera, eu vou repetir o que eu falei, tá? Todas as pós-graduações, elas estão com 40% de desconto no site, porque o JUS 21 ele ativou após a promoção 5 anos de aniversário do JUS 21. Então, quem entrar no site jus21.com.br vai ver que está lá com 40% de desconto. Mas, se você quer fazer pós-graduação aqui com a gente, independente de qual seja, segurança pública, direito penal aprofundado, processo penal aprofundado, prática penal para quem quer advogar na seara penal, trabalhista, consumerista, segurança pública, enfim, qualquer que seja a pós, você pode comprar essa pós com 50% de desconto. Então você pega, por exemplo, uma pós de penal e processo penal aprofundado, ela com 50% de desconto, ela vai sair por R$1.000. Na verdade, R$1.027. R$1.000 e uma besteirinha, e você ainda divide em 12 vezes. Mas para você poder comprar essa pós com esse desconto, somente através do direct, você manda mensagem no direct ou anota aí o telefone da central de vendas do JUS 21 que eu vou dar, certo? Anota aí, é o DDD 81 99930 6248. Eu vou digitar aqui, DDD 81 9930 6248. Esse telefone, deixa eu fixar o comentário aqui. Esse telefone que está fixado aí para vocês, 81 99930 6248, é o telefone da central de atendimento do JUS 21. É um WhatsApp, tá? Não adianta ligar que o pessoal não tem como atender. É uma central de WhatsApp, você manda o WhatsApp e o computador distribui para os atendentes. Manda um WhatsApp para esse número e diz: olha, eu estava vendo uma live do professor, ele estava explicando sobre qual pós-graduação escolher, e eu quero a pós tal. E ele disse que mandando uma mensagem aqui, eu consigo comprar ela, ao invés dos 40% que está no site, eu consigo comprar com 50% de desconto. Então, mande essa mensagem, meu pessoal da central de venda já está sabendo. Todo mundo que quiser comprar durante esse período da promoção de aniversário do JUS 21, todo mundo que quiser comprar pós-graduação, pode mandar uma mensagem para esse número que vai conseguir essa pós com 50% de desconto. Você diz qual é a pós que você quer. Aí eu quero uma pós de segurança pública, eu quero uma pós de direito do trabalho, eu quero uma pós de direito do consumidor, eu quero uma pós de ciências criminais e medicina legal, que está vendendo muito. Tem muita gente interessada nessa pós de ciências criminais e medicina legal, inclusive eu não vou mentir. Eu só não me matriculei nessa pós porque ia ficar estranho eu ser aluno e assinar o certificado, ia ficar muito estranho. Mas eu assisti a algumas aulas da pós de medicina legal, criminalística, tal, aqui do JUS, e fiquei encantado. Encantado, assim, medicina legal já é uma disciplina que me encanta muito. Perícia também, eu tenho um apreço muito grande. Então, quando eu comecei a assistir às aulas, eu fiquei encantado. Então eu quero fazer a pós de medicina legal, perícia, criminalística. Mande a mensagem, fale com o meu pessoal de atendimento, que o pessoal de atendimento lhe dá 50%. É bom lembrar que esse desconto de 50% que eu estou dando através da central de vendas é só para pós. Os demais cursos que nós temos no JUS 21 já estão com 40% de desconto no site. A Roseli _ 2022, serve para lecionar? Eu acho que você está perguntando sobre essa pós de ciências penais, medicina legal e perícia, né, Roseli?
serve sim. E um detalhe, viu, Roseli? Eu vou dar uma dica. Não, assim, não é que não tenha, mas a quantidade de professores que lecionam medicina legal, que lecionam criminalística, que lecionam essas disciplinas mais afetas à perícia é muito pequeno. Você vê que aqui no JUS 21 mesmo, eu brinco nas minhas aulas, eu digo, olha, se eu for citar os professores de medicina legal que nós temos hoje no Brasil, eu sou capaz de citar todos de nome e não dariam 10. Eu sou de uma geração que quando você falava professor de medicina legal só tinha Genival Veloso França. Hoje a gente cita alguns, eu tenho o professor Paulo Furtado, que inclusive é professor aqui do JUS 21, eu tenho as minhas da Paraíba, da perícia da Paraíba, que são professores aqui do JUS 21 também, tem o professor Paulo Sumariva, que dava aula de medicina legal, mas hoje é da mais criminalística, que é professor do JUS 21 também, enfim, são poucos. Então, nas faculdades, falta muitos professores para dar parte de medicina legal, para dar parte de criminalística, não confundir criminologia. Criminologia já tem muito professor, mas criminalística e medicina legal não. Então, se você quer dar aula e você quer um nicho, vamos dizer assim, aonde tem uma demanda de professores, essa pós de Ciências Penais e Medicina Legal talvez seja uma boa escolha para você. Tá bom? Vanessa Vieira Underline. Professor, o senhor ensina para a segunda fase da OAB Penal? Sim, eu ensino, sim. Aqui no JUS 21, na OAB, o professor titular de Direito Penal sou eu, e o titular da segunda fase penal sou eu. Na verdade, o JUS 21, para quem não sabe, ele começou com a minha segunda fase de penal. Eu sou professor de segunda fase de penal há 20 anos, 20 e tantos anos. Eu acho que deve ter gente aqui na live que foi meu aluno de segunda fase de penal a priscas eras. E aí, quando eu e Maurício a gente botou o JUS 21, a ideia inicial era Maurício continuar só com o blog Exame de Ordem, e eu com a minha segunda fase de penal e processo penal e botar uma pós-graduação. Aqui, aí graças a Deus, Papai do Céu abençoou e o JUS 21 virou o que é hoje, 5 anos depois, aí, com tantas pós, tantas segundas fases. Mas sim, aqui no JUS 21, eu sou o professor da segunda fase penal. Beleza? Valeu, Roseli, espero que dê tudo certo e pense nisso que eu lhe falei, que eu acho que é um bom caminho, tá? Principalmente se você focar na parte de medicina legal e na parte de criminalística. Wesley.Vittori, fui aprovado com as suas aulas, mas valeu, meu patrão, você foi aprovado porque estudou no 10º período de faculdade, mas obrigado por me honrar e poder ter caminhado ao seu lado. De nada, Vanessa, estamos aqui à sua disposição. O Raul está dizendo que foi aluno, show de bola, valeu demais, Raul, obrigado pelo feedback positivo. Um outro detalhe, tá, pessoal? Vanessa, obrigado pelo seu carinho, será muito bem-vindo aqui no JUS 21. Um outro detalhe que o pessoal pergunta muito é sobre o TCC, certo? Sobre o artigo, se é obrigatório nas pós-graduações online fazer artigo. Não, não é. Eu estimulo sempre os nossos alunos aqui das pós, principalmente das pós de penal, que é onde eu tenho mais proximidade com eles, porque nas de trabalho é mais Shank, nas de direito civil e consumidor é mais Felipe, mas nas de penal, que eu estou mais em cima, eu sempre digo, olha, embora não seja obrigatório, eu recomendo que vocês façam o TCC ou o artigo. Inclusive o JUS tem uma revista eletrônica, que é a revista jus21.com.br, e eu mantenho essa revista lá, registrada, tudo, só para publicar os melhores artigos dos nossos alunos. Eu acho que é interessante, porque se você tem a possibilidade, mesmo não sendo obrigatório, de já terminar sua pós com um artigo escrito e publicado, porque se o artigo estiver bom, for um artigo bem escrito, bem feitinho dentro da BNT, a nossa coordenação pedagógica publica na revista acadêmica do JUS 21. Então, embora não seja obrigatório, eu recomendo que vocês façam o artigo ou o TCC. Agora, você pode optar só por fazer uma prova no final do curso, tá bom? Lore.almeida, pode aperfeiçoar o que foi apresentado na faculdade? Pode e muito. E muito. Por quê? Porque a faculdade ela traz uma ideia generalista. Você vê tudo na faculdade. Quando você escolhe uma pós, você está querendo verticalizar, Lore. Então vamos supor, você quer verticalizar direito do consumidor. Você quer ser a especialista em direito do consumidor. Você vai estudar mais de 360 horas só direito do consumidor. Ah não, Giovanni, eu quero ser especialista em direito penal para advocacia. Então você vai fazer a pós de processo penal contemporâneo, o processo penal prático, que é o mais indicado, e você vai focar só naquilo que você precisa para a advocacia. Então, com certeza, vai aprofundar sim. A faculdade ela lhe forma uma generalista.
a pós-graduação começa a tornar você uma especialista. E um conselho que eu vejo muito Maurício dando para os alunos no blog Exame de Ordem, que eu sempre repito: a era dos generalistas acabou. Certo? Quem faz tudo não faz nada para o mercado. Você tem que ser especialista. Eu vejo muita gente aqui que chega para mim aqui no JUS 21 e diz: professor, por que aqui no JUS 21 tu não abre aí também um segmento de preparatório para tribunais? Vocês podiam fazer tribunais? Eu digo: porque veja, para eu botar um preparatório para tribunais, eu tenho que ter um professor aqui para administrar que seja especialista em tribunais. Aí os caras: por que tu não faz isso? Porque o cara não pode ser bom em tudo. Você tem que se especializar. Eu me especializo em OAB, primeira e segunda fase, carreiras policiais e a pós-graduação. A gente se especializou nisso. Eu sempre digo: se você vai começar a advogar, se você vai começar a sua atividade profissional e você quer ser um generalista, você acha que não precisa se especializar, você acha que não precisa focar, você vai morrer, vai chegar com 40, 50 anos sem conseguir ou tendo uma dificuldade muito grande de calcar um sucesso financeiro. As pessoas hoje não estão mais dispostas a colocar o dinheiro na mão de generalistas. Eles querem pessoas capazes de dar soluções específicas que vão muito além da média. Então a pós-graduação pode lhe ajudar nisso também. Beleza? Bom, pessoal, então é isso. Se vocês tiverem mais alguma dúvida sobre qual pós-graduação escolher, manda direct, na medida do possível minha equipe vai respondendo. O que eles não souberem, eles passam para mim, eu ajudo eles a responder. E para que você possa se matricular hoje em qualquer pós-graduação do JUS 21, garantindo 50% de desconto, você manda um direct aqui no meu perfil, ou então o que vai gerar um atendimento mais rápido. Você manda uma mensagem para o WhatsApp de vendas do JUS 21, que é o que está em tela aí para vocês, é o que está fixado, dá um printzinho. 81 99930 6248, fala com a equipe de atendimento e diz: olha, eu quero fazer a pós-graduação tal, eu quero fazer a pós-graduação de medicina legal e perícia e quero os 50% de desconto que o professor falou. Então ela, com o preço normal, é R$ 2.059, a de 12 meses. Se você consegue esses 50%, você vai poder se matricular por R$ 1.027, R$ 1.028, ainda divide em 12 prestações. Vai dar menos de R$ 100 por mês e começa a estudar hoje mesmo. Beleza, crianças? Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Um cheiro para quem for de cheiro, um abraço para quem for de abraço.